meus amigos, minhas amigas do canal Sem Censura. Nós estamos atravessando um momento crucial na nossa história, um momento em que a cada dia está mais evidente que a nossa democracia, a democracia conquistada na década de 80, está sofrendo sérios golpes. E desde 2016, quando o presidente ladrão arquitetou todo aquele golpe na nossa democracia, e a situação do povo brasileiro está se deteriorando. Mas o que eu fico feliz, em certo sentido, é que o povo está acordando. O povo está percebendo o que realmente está acontecendo, né? Basta a gente perceber que há uma mobilização interessante para o dia 24. E os movimentos sociais estão se organizando para ocupar Porto Alegre e fazer dessa ocupação o ponto inicial ao retorno da nossa democracia. Como nós já falamos aqui no nosso canal, não é defender somente o presidente Lula, não é isso. É defender a nossa democracia, os direitos dos trabalhadores, defender a nossa Previdência, defender a nossa Petrobras, que hoje nós acordamos com a notícia do desenrolar do processo que culminou na lamentável atitude de Pedro Parentes, que pagou 10 bilhões de reais aos investidores norte-americanos. Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Então, a gente está percebendo que há uma certa mobilização. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos importantes. Vamos começar com essa questão da Petrobras, que infelizmente o povo brasileiro está pagando uma conta muito alta pelos erros e pela corrupção dos nossos governantes, né? Pedro Parentes, ele mandou pagar 10 bilhões de reais aos investidores norte-americanos, supostamente pelos prejuízos que esses investidores estrangeiros tiveram com os casos da Lava Jato, né? Interessante a gente perceber que já ficou decidido que os investidores brasileiros não serão atendidos, é só os norte-americanos. E a Globo está batendo palmas, falando que foi um ótimo negócio, falando que esse pagamento foi realizado de uma maneira benéfica para a população. Benéfica não sei para quem, porque já estamos pagando quase 5 reais na gasolina, o litro da gasolina. É a gasolina mais cara do mundo. Então, os Estados Unidos, os investidores norte-americanos vão ter esse dinheiro e o povo brasileiro pagando mais caro pela gasolina. Eu quero que os companheiros prestem atenção no seguinte: há um processo lá na corte norte-americana, e antes da conclusão desse processo, ele já decidiu pagar 10 bilhões a esses investidores. O grande questionamento é o seguinte: por quê? Por que pagar antes da conclusão desse processo? Quem está ganhando com isso? A Globo é óbvio que vai dizer que foi um ótimo negócio. Eles estão com a corda no pescoço por causa da corrupção do caso da FIFA, a compra de direitos de transmissão da FIFA. Então, para eles é algo perfeitamente normal, natural. Para a elite suja e porca desse país é algo perfeitamente natural. Agora, para o trabalhador que tem o seu carrinho, que usa para o trabalho, na maioria das vezes, que trabalha com muita dificuldade diante dessa crise que esse governo golpista está causando nesse país, 5 reais um litro de gasolina, isso é um absurdo. Então a população brasileira está sendo refém desse governo golpista. Estamos virando colônia, abaixando a cabeça para os norte-americanos. Nós havíamos atingido uma posição na nossa sociedade antes, no governo Lula. Podem criticar da maneira que for, mas tem que reconhecer que nós éramos protagonistas. A ponto de um governo norte-americano, Barack Obama,
apertar a mão do presidente Lula e falar: esse é o cara. Nós atingimos esse ponto. Agora, atualmente, estamos virando colônia de novo? Abaixando a cabeça para os norte-americanos? Não, não podemos aceitar isso. Então, essa primeira notícia que o canal está trazendo para vocês é o crime que eles estão cometendo. O Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, protocolou uma representação à PGR, Procuradoria-Geral da República, exigindo a investigação. Não ficar do jeito que está. Vamos ver se a Raquel Dodge ela vai fazer alguma coisa. Ela vai investigar, vai protocolar algumas questões referentes a esse caso. Vamos ver o que vai ser feito. Não pode ficar assim. A gente vai ter que lutar, nós vamos ter que ir à luta, nós vamos ter que ocupar Porto Alegre no dia 24, mostrar que nós não vamos aceitar esses crimes que estão cometendo a sociedade brasileira. É algo tão absurdo que a Receita Federal ela atuou a Petrobras em 17 bilhões. E Pedro Parentes simplesmente falou que vai recorrer. Por que, então, vai recorrer quando a Receita Federal atuou a Petrobras em 17 bilhões e antes do processo ser julgado, antes da conclusão do processo lá nos Estados Unidos, decidiu pagar 10 bilhões de reais. Então, há uma incoerência muito grande e alguém está ganhando muito com isso. Então, o povo brasileiro tem que ficar atento a essas questões. Surgiu hoje também que a notícia de que o governo golpista está cortando benefícios. Cortou benefícios de mais de 1 milhão de famílias estão deixando de receber o benefício do Bolsa Família. É lamentável a gente perceber que decidiram pagar 10 bilhões aos norte-americanos, em contrapartida, tiraram R$90 do benefício de mais de 1 milhão de famílias. Então há um retrocesso muito grande. A grande crítica dessa elite suja é que no governo do PT, no governo Lula, tinha uma transferência de renda, coisa que não está acontecendo agora. Agora acontece o contrário. Há uma concentração muito grande da renda. E essa elite tenta, mais uma vez, fazer com que a sociedade brasileira, a população mais pobre, abaixe a cabeça e deixe as coisas do jeito que estão. Não podemos deixar. Temos que ir à luta e reverter essa situação. E falando lá na questão do dia 24, do julgamento, a gente também teve a notícia de que o prefeito Nelson Marquesan filho do deputado Nelson Marquesan, só para os companheiros terem uma noção, o Nelson Marquesan, o pai, ele era da Arena, para relembrar aos companheiros aí, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido ligado à ditadura militar, que fez com que a ditadura durasse tanto tempo. Então, o Nelson Marquesan parece que herdou aquele autoritarismo do pai. E o que esse sujeito, prefeito de Porto Alegre, o que ele está fazendo? Primeiramente, ele acionou o Ministério Público do Rio Grande do Sul para impedir as manifestações, impedir o MST de organizar um acampamento na porta do TRF4. Aí eu pergunto aos companheiros, cadê aquele dispositivo constitucional que garante a liberdade de expressão? Não precisa, pela Constituição, de maneira nenhuma, não precisa você agendar ou comunicar, basta você tem liberdade para se expressar. A nossa Constituição garante a nossa liberdade de expressão. E esse sujeito simplesmente acionou o Ministério Público para proibir as manifestações. Estamos vivendo um período crucial, um período em que a ditadura está batendo as portas. Saímos de uma ditadura em 85, vamos cair numa outra ditadura agora? Agora uma ditadura parlamentar, uma ditadura do judiciário? Não podemos abaixar a cabeça, devemos ir à luta, devemos reverter essa situação. E a grande preocupação, não só do Nelson Marquesan, filho desse infeliz, a grande preocupação é que a sociedade brasileira está acordando,
está vendo que contra o Lula não há crime, está vendo que contra o Lula o que existe são provas da sua inocência. Podem postar nos comentários aí qualquer reportagem, qualquer notícia referente a provas de culpabilidade do presidente Lula. Podem colocar aí. Me acusaram de fazer esse canal para defender o PT e defender o Lula. Sim, também. Mas além disso é defender democracia. Defender um regime democrático de direito que a sociedade brasileira lá atrás lutou tanto para defender. Essa é a ideia. E não é ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer. É através do canal, das redes sociais, conscientizar sobre o que realmente está acontecendo no nosso país. Então, essas manifestações do dia 24 serão manifestações pacíficas. Serão manifestações onde vamos ter aulas de direito, vamos ter músicas, vamos ter manifestações artísticas de diversas categorias. Vai ser um movimento pacífico. Aí vem esse sujeito não satisfeito em acionar o Ministério Público, envia um ofício a Brasília pedindo ao presidente ladrão que ele mande a Força Nacional, mande o Exército para repreender os manifestantes que estarão lá dando apoio, não só ao presidente Lula, repito, mas também à nossa democracia. Então, não satisfeito, repito, em acionar o Ministério Público, também aciona a Força Nacional. Ele quer que a Força Nacional, o Exército, esteja presente lá para impedir a livre liberdade de expressão. Então, o movimento vai ser pacífico. Então, qual é a preocupação desse sujeito? É tanto medo assim do povo? É tanto medo da pressão que a população vai fazer no dia 24, exigindo respeito à Constituição? Exigindo respeito à liberdade? Então, esse autoritarismo que ele herdou do pai está vindo à tona. Já proibiram o MST de fazer o acampamento na porta do TRF4, desculpa. Agora estão com medo de um movimento pacífico? Estão com medo de que a população, com a sua voz, ela consiga mobilizar aqueles juízes a respeito do que está acontecendo? Só não vê quem não quer. A elite, a Rede Globo está fazendo de tudo para condenar o presidente Lula. Mas contra ele não tem uma prova. Esse processo, essa sentença que o Moro enviou ao TRF4, com as citações de reportagens do jornal O Globo, ela é completamente sem sentido. Um juiz que assumiu a posição de acusador. Tanto é que em outros países, como na Alemanha, por exemplo, esse infeliz do Moro foi dar uma palestra lá, simplesmente foi vaiado. Porque o mundo inteiro já está vendo o que esse infeliz está fazendo. E ele deveria pagar por esses 10 bilhões que vai ser mandado para os investidores norte-americanos. Porque essa Lava Jato, com a exposição, com essa mídia completamente a serviço do capitalismo norte-americano, eles são responsáveis por essa crise. Eles que fizeram com que a empresa Petrobras tivesse a sua ação desvalorizada de 300 bilhões para 30 bilhões de reais. Então eles são responsáveis direto por essa crise da Petrobras, essa crise na sociedade brasileira. Mais de 13 bilhões de pessoas sem emprego. Então a situação é lamentável. E saber ainda que o nosso querido prefeito, detalhe, do PSDB, não podia ser de partido diferente, ele simplesmente, treinado pela MBL, simplesmente exige a presença do Exército e da Força Nacional no dia 24 de janeiro. Eu acredito que essa também é uma tentativa de inibir os movimentos sociais, inibir a mobilização da sociedade no dia 24 lá em Porto Alegre. Mas eu devo informar que ele não vai conseguir, porque a ocupação em Porto Alegre vai acontecer sim. Vai acontecer em solidariedade ao presidente Lula, vai acontecer com a finalidade de defender a nossa democracia, vai acontecer porque a sociedade brasileira já está acordando, já está percebendo o que de fato
está acontecendo em nossa nação. E para encerrar, uma notícia que também não deixa de ser lamentável é a nossa ministra do Trabalho. Antes de falar sobre essa pessoa, a Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, quero fazer referência ao partido PTB. Hoje, infelizmente, ele está comandado por um bandido, por um corrupto, que é o Roberto Jefferson. Mas o PTB, em sua história, em sua constituição histórica, ela contou com a ajuda a brilhante trajetória política do Leonel Brizola. Leonel Brizola é um dos políticos mais respeitados e admiráveis desse país. E ele lutou muito para que o PTB ele se tornasse um partido político estruturado. Se ele estivesse vivo, infelizmente, ele ficaria muito chateado com o que esse partido hoje representa. Representa o que há de mais podre na nossa política, né? Vamos lá, então. Ela se tornou ministra a pedido, obviamente, do pai, Roberto Jefferson. E ele deu um discurso emocionado, né? E o choro dele foi de felicidade, porque o Ministério do Trabalho caiu nas mãos da filha, a Cristiane Brasil. Pasmem vocês, companheiros e companheiras. Ela foi condenada a pagar uma multa trabalhista, porque o motorista que trabalhava para ela, ele exercia atividade 15 horas por dia e não tinha carteira assinada, não recebia 13º, não recebia férias. Então, uma ministra do Trabalho vai exercer esse cargo, sendo que ela não se preocupa com as questões trabalhistas, sendo que ela foi condenada a pagar uma multa justamente pelo fato de não cumprir com a legislação. Esse é o governo Temer. É um governo formado que, na verdade, nós não podemos chamar de ministério, em si de quadrilha. É uma quadrilha que assaltou o poder e que simplesmente continua retirando os nossos direitos, continua explorando o trabalhador. Essa reforma trabalhista, que na verdade é a revogação da Lei Áurea, ela agora vai ser colocada em prática pela Cristiane Brasil, que apoiou o golpe, votou a favor do golpe, né? Votou obviamente a favor da reforma trabalhista e que simplesmente não passa de uma bandida, uma corrupta, né? Ela foi com a camisa da seleção brasileira, né, mostrar patriotismo, mostrar amor à nação, mas na verdade ela simplesmente tem amor à sua conta bancária. Por falar nisso, a conta bancária dela, ela foi condenada a pagar essa multa. E como ela demorou muito para acertar a dívida, a conta bancária dela foi bloqueada. E também acabou sendo penhorado. Quando o Ministério Público acessou a conta bancária, quebrou o sigilo bancário da nobre deputada, ela recebe o salário de 33 mil reais. Quando eles conseguiram realizar o bloqueio e quebrar o sigilo bancário, quanto tinha na conta dela? 700 reais. Como explicar isso, né? Então, uma pessoa com esse caráter, com essa índole, vai exercer um cargo que é um cargo importante, que é o Ministério do Trabalho. Então, companheiros e companheiras, é lamentável saber que a nossa sociedade chegou a esse ponto. Para encerrar também, eu queria só chamar a atenção para o caso do Fernando Henrique Cardoso. Falar de Fernando Henrique Cardoso, infelizmente nós temos que falar sobre ele. Um respeitado sociólogo, muito inteligente, vários livros publicados, mas ele deu uma declaração dizendo que pobre, ou seja, segundo ele, pobre não tem condições de ter instrução alguma, né? Não tem condições de ter um desenvolvimento cognitivo, crítico, uma formação cidadã, segundo ele, simplesmente aceita a corrupção. Pobre aceita a corrupção. Companheiros e companheiras,
se a gente parar para analisar a trajetória desse infeliz, ele acoberta o Aécio, ele simplesmente foi responsável pela compra de votos lá na Câmara dos Deputados para aprovar a reeleição em 98, porque antes o mandato presidencial era apenas de 5 anos, sem o direito à reeleição. Ele, querendo continuar no poder, a sede de poder que ele sempre teve, comprou votos dos deputados em 98 para aprovar uma medida provisória que permitisse a reeleição. Então ele vem falar que pobre não aceita, pobre aceita corrupção. Ele que protege o Aécio, pasmem vocês, foi divulgado nesse período agora, através de uma delação premiada de um funcionário da própria Odebrecht, que o Aécio recebeu 50 milhões de reais. E ninguém fala nada. E o Aécio é acobertado pelo Fernando Henrique Cardoso. E pobre é que aceita corrupção, pobre que aceita desvio de dinheiro público, o pobre é o que mais sofre com isso. A falta de saúde, a falta de educação de qualidade. Mas o detalhe, agora prometo que vou encerrar, o detalhe é o seguinte: a grande questão é a frustração que Fernando Henrique Cardoso teve. Ele que é um sociólogo, respeitado internacionalmente pelas universidades no exterior, vários cursos, vários títulos que esse sujeito tem, e simplesmente ele achou que poderia manter sua imagem somente no plano real. A grande questão é o seguinte: a frustração dele é que veio um torneiro mecânico que assumiu o cargo de presidente da República depois dele e realizou um dos governos mais brilhantes na história do país. Essa é a frustração dele. Um torneiro mecânico fez um governo simplesmente brilhante. Um governo que houve a maior transferência de renda da história, que colocou o pobre para estudar, o que antes não era permitido. Então a grande preocupação dessa elite, eu peço que todos reflitam sobre isso, galera. A grande preocupação da elite é justamente com o fato de que, se o Lula voltando, assumindo a presidência, o pobre terá vez. O pobre será assistido, a transferência de renda vai acontecer nesse país. E essa elite tem medo disso. Essa elite tem medo justamente de entrar no avião e ter que sentar ao lado de um pobre. E entrar num shopping, entrar numa loja dentro de um shopping center e simplesmente dividir o espaço com um pobre. Ter um carro e esse carro ser semelhante a um carro que o empregado tem. Essa é a preocupação da elite. A Casa Grande pira, fica doida quando a senzala começa a entrar lá dentro. Então preste atenção no que está acontecendo. Aqui no nosso canal todos têm a liberdade para se expressar. Podem falar o que vocês quiserem, podem questionar. Se vocês não concordem, podem colocar aí na descrição, nos comentários, que nós vamos debater. O objetivo é esse, é trocar ideias. O objetivo, ainda vivemos numa democracia, ainda. Apesar de ter gente que defende Bolsonaro e ditadura, mas ainda vivemos numa democracia. Desculpa. Ainda estamos vivendo no regime democrático. Então, podem colocar aí nos comentários, podem falar, que nós vamos debater. O objetivo é reconstruir a nossa sociedade baseada em princípios verdadeiramente democráticos. Companheiros e companheiras, um grande abraço a todos e vamos divulgar, vamos conscientizar, vamos lutar para que a democracia seja estabelecida neste país e principalmente usar as redes sociais, que é uma ferramenta fundamental na nossa sociedade, principalmente no que se refere à circulação de ideias e valores. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera!